Olá, seja bem-vindo à aula 1 do método Máquina Automática de Atração de Clientes. Nesta aula, a gente vai aprender o que é possível fazer com o Facebook Ads. Bom, antes da gente começar a falar sobre o que é possível fazer com o Facebook Ads, é importante a gente destacar quais são as formas que a gente tem hoje em comparação com o Facebook. Se eu quiser anunciar hoje a minha empresa, se você quiser anunciar o seu negócio, a sua indústria, sua loja, seu comércio, quais são as alternativas que você tem hoje para divulgar? Então a gente tem a rádio, a gente tem a televisão, a gente tem panfletos, a gente tem jornais, entre outras formas de divulgação do nosso negócio. Porém, essas formas de divulgação, elas têm desvantagens muito grandes se comparadas com o Facebook Ads. Por exemplo, uma das desvantagens em se anunciar pelos meios tradicionais. Primeiro que é muito caro. Se a gente for anunciar 30 segundos na televisão, são milhares e milhares de reais que a gente precisa investir para ter esse anúncio, nosso anúncio aparecendo na televisão. A mesma coisa na rádio, no jornal. São bastante caros para anunciar. A segunda desvantagem é não ter o controle do público-alvo. Então, por exemplo, se você tem uma loja de biquínis, o seu público-alvo são mulheres. Então, se você quer anunciar só para mulheres, com essas formas de divulgação, a gente não consegue segmentar para que o seu anúncio apareça só para mulheres. Então, você vai aparecer na televisão e homens, mulheres, idosos, crianças vão ter acesso ao seu anúncio. Ou seja, é um dinheiro que você está desperdiçando, impactando pessoas que não é o seu público-alvo, que não é a pessoa que vai comprar o seu produto. Outra grande desvantagem é que a gente não consegue ter métricas de análise, ou seja, a gente não consegue saber exatamente quantas pessoas viram o nosso anúncio, se essas pessoas são homens ou mulheres, como eu disse, quais são os dados, as características demográficas dessas pessoas que foram impactadas pelo anúncio. A gente não consegue saber que ações essas pessoas tomaram, ou seja, qualquer ação que a gente tem em relação à divulgação vai ser no achismo, porque a gente não sabe exatamente qual foi a efetividade que aquele anúncio trouxe para a gente. E também uma grande desvantagem é em relação ao alcance limitado. Dentro dessas formas de divulgação, a gente tem um alcance muito limitado. Então, se for um canal de televisão, é a audiência daquele canal de televisão. A mesma coisa da rádio, a mesma coisa do jornal. Se for panfleto, é a quantidade de impressões que você consegue fazer do seu panfleto e tem que ficar lá na rua entregando um por um. Então, o alcance, a gente alcança muito menos pessoas em relação ao Facebook Ads por meio dessas formas tradicionais de divulgação do nosso negócio. Então, quais são as vantagens de usar o Facebook Ads? O que realmente dá para fazer com o Facebook Ads? Então, a principal vantagem de usar o Facebook Ads, uma das, né, é em relação ao custo. O valor que a gente precisa investir para impactar milhares de pessoas, se comparado com as outras formas de divulgação, é muito mais barato anunciar pelo Facebook Ads. Outra grande vantagem de anunciar através das plataformas das redes sociais do Facebook Ads é em relação ao controle de público-alvo. Então, como eu disse no exemplo anterior, se eu quiser atingir só mulheres, eu vou conseguir atingir só mulheres. Se eu quiser delimitar, eu quero mulheres de 20 a 45 anos, eu consigo. Vamos dizer ainda que eu quero mulheres de 20 a 45 anos da cidade de São Paulo. Eu consigo delimitar até esse nível de profundidade. É o que a gente vai ver nas próximas aulas. Então eu tenho um controle muito grande para quem que o meu anúncio vai aparecer. E dessa forma eu consigo ser muito mais assertivo nos meus anúncios. O meu investimento, o meu orçamento que eu vou usar em mídia, em tráfego e em divulgação, ele vai ser muito mais assertivo quando eu utilizo o Facebook Ads para anunciar a minha empresa e a minha marca. Outra questão é em relação às métricas de análise. Então, dentro da plataforma do Facebook Ads, como a gente verá nas próximas aulas, existem muitas métricas que vão basear a nossa tomada de decisão.
É em cima dessas métricas que a gente vai saber o que precisa ser feito. Então eu vou analisar com você, a gente vai ver o que está acontecendo, quais são as melhorias que precisam ser feitas, quais são as hipóteses, quais são as principais métricas que você tem que ficar de olho, porque senão você se perde, porque tem várias e várias métricas. Então eu vou te passar um mapa aqui do que você precisa saber em relação à análise de métricas para tomar as melhores decisões no seu negócio. O alcance é outra grande vantagem do Facebook Ads. A gente tem um alcance ilimitado, a gente consegue anunciar para o mundo inteiro. Se a sua página, se o seu produto conseguir ser traduzido para inglês, para espanhol e para as outras línguas, a gente, em questão de alcance de pessoas, a gente pode alcançar o público do mundo inteiro, como a gente verá nas próximas aulas. Então o alcance do Facebook Ads é ilimitado, você não tem limite para divulgar a sua marca, a sua empresa. E uma grande vantagem também é em relação à escala. A escala que a gente tem usando Facebook Ads é muito grande. A gente consegue de uma forma muito simples escalar o nosso alcance, o nosso serviço, as nossas vendas. A gente vai ver isso nas próximas aulas. Então essas são as principais vantagens de usar o Facebook Ads se comparado com os meios tradicionais de divulgação que a gente tem hoje.